Estamos de volta para a segunda metade do programa. Encerrada a nossa série de sabatinas, o A Notícia faz agora uma análise das eleições municipais em São Paulo e no restante do país. Para isso, convidamos o cientista político Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria e professor do IDP de São Paulo. Seja bem-vindo, Rafael. Muito bom estar com você de novo. Muito obrigado, Amanda. Um prazer é meu. Rafael, a gente ouviu todos os candidatos e agora eu queria uma análise do panorama geral em São Paulo das eleições municipais, que, aliás, estão muito mais emocionantes do que qualquer um poderia prever. Mais emocionantes, eu acho que assim, o ponto de partida para a gente detectar o tamanho dessa emoção era a gente voltar um pouco atrás e lembrar o que estava mais ou menos previsto, né, pelas as primeiras movimentações para a campanha aqui de São Paulo. Me parecia que era um cenário, o Boulos mais tranquilo em relação à saída ao segundo turno, basicamente porque a esquerda saiu mais unida, né? O PT apoiou o Boulos como projeto, reflexo do lulismo aqui na corrida, e uma dificuldade maior para o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, porque a direita parecia estar mais fragmentada. Num primeiro momento conseguiu reduzir, então parecia mesmo que era Nunes e Boulos no segundo turno. Eis que chega Pablo Marçal, dá uma sacudida na campanha e traz não só uma perspectiva de um resultado diferente do que a gente se esperava, mas uma sacudida nas leituras sobre a política brasileira em meio a um cenário de polarização. Acho que, combinando isso, não é por um acaso que é tão relevante voltar os olhos aqui para São Paulo em 2024. E haja material para a ciência política, né? Você deve estar se debruçando sobre tudo. Rafael, como é que você entende esse fenômeno Paulo Marçal, esse fenômeno disruptivo para a eleição? O que ele diz sobre essa eleição de 2024, o que ele aponta para o futuro? Amanda, acho que tem um olhar político, ou seja, a gente entender o impacto que isso vai ter do ponto de vista da política nacional, enfim, o que se tem chance, se não tem, se isso pode ser um primeiro passo de um voo eventualmente maior, enfim, fazer toda a leitura política, a relação dentro da direita com o bolsonarismo, e tem a dimensão mais sociológica, né, assim, o porquê desse fenômeno. Porque se a gente lembrar, Amanda, nos últimos pleitos, sobretudo a partir de 20, mas com mais força em 22, tinha uma leitura de que eu teria passado o momento das forças que a gente chama de outsiders, né? Os políticos fora da tradição teriam um menor peso na campanha, porque tempo de TV, mas sobretudo o dinheiro, né, o recurso público concentrado na mão dos líderes partidários, tá, faziam com que as chances de novos outsiders, novos Bolsonaros, teria diminuído. Até porque o Bolsonaro aderiu ao sistema. Esse foi o ponto e se fundamental. filiou a um partido que se tornou o maior do país em número de deputados, por exemplo, que é o PL. E o Bolsonaro, esse movimento, personifica muito essa ideia de que, olha, vale a pena fazer política tradicional. E o Pablo Marçal foi um dos que mostraram que não, assim, ainda tem um espaço para um eleitorado aceitar um discurso disruptivo em relação não só à classe política, mas políticas públicas. Então a gente vê propostas razoavelmente exóticas pelo que a comunidade acadêmica, científica, quem estuda, estava pensando. Então acho que tem um pouco a ver ainda um caldo de uma falta de legitimidade das forças políticas tradicionais. Quando o eleitor encontra um nome que consegue mobilizar a rede social, o eleitor responde a isso. Acho que a gente está vendo um pouco essa dimensão. Em outras palavras, o eleitor ainda não encontra resposta na política, né? Por mais que parte disso seja representado pelo que se convencionou chamar de bolsonarismo, ainda existe um voto de protesto, de revolta, um voto anti-sistema e antipolítico muito arraigado na sociedade. Você acha que essa força é maior do que a gente pode até dimensionar? Eu acho que, na verdade, os números estão mostrando que sim, né? Assim, é um crescimento muito expressivo num curtíssimo espaço de tempo e seguindo uma receita que parecia, se não datada, mas parecia, olha,
ficaram um pouco de lado, né? Então é uma candidatura sem recurso tradicional e que está crescendo. Eu costumo muito fazer o comparativo, Amanda, não sei se faz sentido para você também, mas se a gente olhar o Dória em 2016 foi o primeiro nome, digamos ali, naquela crise Lava Jato, naquele momento muito barulhento da política, o Dória foi um dos nomes que se destacaram. Mas o Dória chegou onde chegou pela política tradicional. O Alckmin, então governador, fez uma aliança de partidos enormes para facilitar a candidatura Dória naquele momento. E ele disputou a pré-campanha e era o maior partido e o mais presente em São Paulo, o PSDB naquele momento, em 2016. O Pablo Marçal não, é um voo, nesse sentido, muito mais solo. Então, e aí é muito mais parecido com o Bolsonaro de 2018. Eu acho mais parecido com o Bolsonaro de 2018, mas acho ainda mais impressionante, porque, em tese, a gente já está numa conjuntura menos efervescente do que a gente estava naquele 2018. Né? 2018 teve o episódio da facada, o 2018 a gente ainda tinha proximidade de Lava Jato muito forte, a gente teve a prisão do Lula naquela conjuntura, então, assim, foi cercado de elementos que poderiam sugerir, olha, está aberto aí para a entrada desses novos políticos. 24 parecia que estava um pouco mais... Uma polarização um pouco adormecida, mas basta alguém cutucar que esse gigante emerge, acorda. E porque, nota, assim, o próprio ex-presidente Bolsonaro está sem direito político, né? Então... em uma busca um pouco por um substituto dessa direita. E outro fenômeno interessante, né, Rafael, é a cisão da direita, né? Quando o Bolsonaro apoia oficialmente o Nunes, mas é um apoio tímido, e do Nunes, recorrendo a Bolsonaro, também é bastante tímido, porque ele tem medo de aumentar a rejeição dele, e uma figura que representa exatamente o que o bolsonarismo representa, ou representou outrora, que é o Pablo Marçal. Esse acordo que você está falando, que está se referindo, é, digamos assim, a vitória da política tradicional, porque o Bolsonaro tinha um nome que poderia representar e dar continuidade a esse modus operandi distinto, que era o Ricardo Salles. O Ricardo Salles queria sair e representar esse bolsonarismo. E que o sistema engoliu, né? Não deixou que ele saísse. Para usar essa imagem, o sistema engole, mas aí Pablo Marçal mostrou que, na verdade, mesmo quem está tentando fazer um jogo mais tradicional, o eleitor, às vezes, está causando surpresa e está levando uma divisão não só de nomenclatura, né, de quem são os nomes que representam a direita, mas de estratégia política, né, está jogando um pouco de uma incerteza. Na minha leitura, Amanda, essa é a grande questão da política nacional. A gente passou por um desmanche do que a gente tinha como direita, pensando no PSDB, vem a figura do Bolsonaro, altera o modus operandi, começa com um discurso antipolítica, aos poucos vai cedendo para o chamado centrão, vai para o PL, tenta então fazer política mais tradicional, e agora, eventualmente, nós estamos falando de um outro nome. Essa grande questão da política nacional... Mas já está nesse nível de ameaça? Você acha que o marçalismo, por assim dizer, ameaça a hegemonia do bolsonarismo na direita? Tem que ameaçar, porque a figura do Bolsonaro, o Bolsonaro não tem direito político nesse momento. Mas ele tem herdeiros políticos, né? O herdeiro mais imediato seria o Tarcísio de Freitas. Ou você acha que não, que o Marçal talvez seja uma ameaça maior à pretensão política do Tarcísio de Freitas em 2026? Eu acho que... Seja uma reeleição para o governo de São Paulo, seja uma candidatura à presidência da República. Eu acho que bagunça. Acho que não tenho dúvida que bagunça, porque a ideia do Tarcísio ainda estava um pouco em construção, né? Assim, não estava claro realmente o que era. Tem muita expectativa, um desejo de se encontrar um nome, mas não parecia um projeto construído, né, de transferência do bolsonarismo, da figura do ex-presidente Bolsonaro para o Tarcísio. Até porque em episódios anteriores, ao longo do governo Bolsonaro, do governo anterior, quando em algum momento apareceu um nome para rivalizar de alguma maneira dentro da direita, esse nome não durou muito tempo, né? A gente falou isso do Moro, a gente falou isso do Paulo Guedes, do próprio Mandetta lá atrás era também visto como uma figura
com essa imagem. Então a gente ainda não viu essa transferência acontecendo, né? Se o ex-presidente teria, digamos, essa abertura para pegar o seu capital político e ajudar a transferir para um outro nome. Porque uma vez eleito, a influência do Bolsonaro vai diminuir. Eu acho que é por isso que a gente está com essa reação tão forte, e se a gente olha o núcleo familiar, mais ainda pensando em como lidar com a figura do Pablo Marçal. Será que essa figura do Pablo Marçal, eu fico pensando, não sei se ele penetra numa fatia do eleitorado que o bolsonarismo não penetrava com essa história, e aí eu lembro muito do Dória, mas é uma versão atualizada do Dória, porque é TikToker, mas nessa ideia de prosperidade, do homem que constrói a própria fortuna, essa ideia da riqueza literalmente na palma da mão, porque pode ser feita via rede social. Ele vende esse sonho, tanto que ele explora muito esses termos, empresarização, né? Ele vai criando uma terminologia toda própria, como se ele fosse ensinar cada um a ser o seu próprio, a ser um empresário, né? Um microempresário, dono do seu próprio destino, né? E aí ele se define, na entrevista para mim aqui nessa série Sabatinas, ele se definiu como libertário. Também essa ideia que evoca de Javier Milei na Argentina, de novo, esse foco no empresariado. É uma excelente provocação, assim, a minha leitura é um pouco essa, assim, embora seja, do ponto de vista da forma, segue, digamos assim, a fronteira em como usar rede social, em como usar um discurso que rapidamente o colocou no centro do debate. Então, não há dúvida que tem muito êxito. Mas, tirando questões de forma, essa reflexão do que é, do que ele representa, né, porque não é só uma figura qualquer, ele tem que estar arraigado numa questão social, né? E eu tenho alguma leitura parecida com o que você sugeriu na sua pergunta. Ele faz referência à questão de valores e moral, até em relação à Tabata, na maneira como ele lidou com a Tabata quando ele começou a aparecer um pouco mais, é carregado disso, mas acho que o que distintivo dele, ele dialoga mais com a questão redistributiva, com a questão de riqueza, de como é que as pessoas vão fazer para ter uma boa vida. Mesmo, é o cara que é o Uber, é o cara que é o pequeno negócio, o pequeno comércio. Digamos, com esse espírito de que o Estado faz mal. Né? Acho que até a sua própria carreira profissional, essa figura do coach, essa é uma figura que faz um tipo de provocação que, na verdade, a responsabilidade não é do Estado para o seu sucesso, não é da política pública, não é de condição de acesso a financiamento, a crédito, não é de facilidade de micro-regulação para abrir um negócio, é um discurso que joga a responsabilidade no indivíduo. Então, um tipo de profissão, de atividade, que chama atenção para determinadas características que você deveria ter para chegar ao sucesso, não é uma ideia de que você é o inimigo de você mesmo, mas tudo isso por meio dessa ideia do empreendedorismo, que ao fim e ao cabo é uma ideia de que o Estado não é tão importante. Então, digamos assim, ele é mais econômico, né? Ele participa mais da discussão econômica do que se a gente voltar para a origem do bolsonarismo, que mobilizava com mais força outro tipo de fala. Tanto é que a escolha do Paulo Guedes, lá atrás, era quase para dar algum tipo de credencial para o debate econômico, porque o bolsonarismo original não tinha nada, assim, não tinha muito pouco. O Pablo Marçal já chega com outro tipo de fala. Rafael, agora olhando um pouquinho para as outras campanhas, né, como eles respondem a esse fenômeno do Pablo Marçal e como eles se colocam nessa disputa. A Tabata Amaral, que eu acabei de entrevistar, foi a primeira metade do nosso programa, é a única que se colocou de uma forma mais dura, combativa, direta, não só contrapondo o Marçal, como tentando desconstruir esse personagem. Por que os outros não fazem e eles erram ao não fazê-lo? Acho que você tem total razão. A Tabata, foi a candidata que realmente enfrentou, né, um discurso num tom mais forte. Acho que foi a primeira que conseguiu dar algum tipo de resposta, porque tanto, digamos, a direita tradicional representada no Nunes, quanto a candidatura do Guilherme Boulos, ainda não conseguiram produzir algo para fazer com que um eleitor que eventualmente vai ficar pendendo para um lado ou para o outro, esse eleitor, por hora, não tem muita razão para permanecer apoiando ou Nunes ou Guilherme Boulos.
pelo menos a julgar pela forma como está respondendo, que é basicamente meio que parado, aparentemente sem saber se sobe o tom, né, e se faz, digamos assim, esse jogo mais espalhafatoso, para usar um termo mais suave, ou se fica falando de política pública, mas aí o descompasso fica enorme. Então, assim, os primeiros debates, a primeira troca que ocorreu entre eles, era um descompasso enorme, porque por hora o Boulos tentando enfatizar programa e o Pablo Marçal não fazendo nada disso. Em tese é natural, para responder diretamente, porque eles são os líderes, não querem se comprometer tanto, imaginam que tinham lá um eleitorado garantido, entre aspas. A Tabata não. A Tabata precisava desse choque. Mas o que a gente tem visto, as pesquisas mais recentes estão mostrando que, eventualmente, nem aquele capital político e eleitoral que se imaginava que Boulos e Nunes tivessem está tão seguro assim. A gente pode ver, então, a partir da divulgação de mais dados, eles precisarem dar uma resposta um pouco mais à altura desse fenômeno Pablo Marçal. E quando a gente fala com as campanhas, eu acho que isso vem muito de uma concepção de marketing política, não sei se é um marketing antiquado ou não, e essa campanha está aqui justamente para mostrar isso, segundo a qual, se você bate no seu adversário, você aumenta a sua rejeição por tabela, né? Então é melhor segurar isso. Já a de Nunes, a campanha de Nunes, acha que a partir de sexta-feira, agora, amanhã, começa o horário eleitoral, ele vai ter uma montanha de tempo, né? 70% do tempo é do Ricardo Nunes, que com isso ele vai conseguir se apresentar e desconstruir o adversário. Você acredita em uma dessas duas hipóteses? Olha, acho que em alguma medida faz sentido, né? Assim, a grande força do Nunes não é a sua administração, porque a sua administração não é bem avaliada, não tem uma marca junto ao eleitorado. Mas também não é mal avaliada, né? Isso. Fica naquele regularzão, aquela coisa meio morna. Meio morna. E aí eu não pego o eleitor, no sentido de dizer, olha, tem ali um sentimento de continuidade natural, porque é um governo bem avaliado. Então a força do Nunes, pelo menos na minha leitura, não parece estar aí, e eu acho que a gente tem algumas pesquisas que já indicam nessa direção. A força estava nessa ideia de que construiu um arco de alianças, se relacionou a nomes importantes dentro do campo da direita, e o horário eleitoral daria o espaço para mostrar isso para o eleitorado. E acabou de sair a pesquisa Quest. Triplo empate técnico. Confirma basicamente o cenário da Datafolha. Boulos com 22%, Marçal 19%, Nunes 19%. Então os dois... Então a gente tem um empate triplo aqui na cabeça, aqui na ponta. Quer dizer, é um cenário totalmente aberto, né? Qualquer coisa pode acontecer. Lembrando que na última, salvo engano, vou confirmar aqui, o Marçal tinha 12, né? Então ele sobe de 12 para 19. A gente está chegando ali, né? Pegando diversas pesquisas, essa mais recente está nos atualizando bem e está mostrando esse cenário que, olha, é uma candidatura, é uma campanha ultra competitiva. Então, aquela formulação inicial de que, olha, quem corria o principal risco de ficar fora do segundo turno era o Nunes. Não, o Boulos tem risco, sim. Esse não, nada Você garante. acha que o Boulos pode ficar fora? Pode ser um segundo turno Nunes e Marçal, por exemplo? Pode, acho que não é o mais provável, mas por que pode? Mais provável é qual? Me parece que é o Boulos no segundo turno, e a disputa para valer, digamos assim, onde tem uma troca mais clara de votos, é entre Nunes e Pablo Marçal. Seria uma disputa na direita, por isso o Boulos fica um pouco numa posição mais confortável, do tipo dizendo, deixa a direita se digladiar. Eu acho que originalmente era isso, mas você pega esse número aqui, eu duvido que a campanha possa dizer que existe esse mundo que eles estavam pensando. Acho que esse mundo não existe mais, porque a gente está falando de muita proximidade entre eles, e o Boulos não tem tanto tempo de TV como tem o Nunes. Agora, por que o Pablo Marçal pode também, além disso, né, machucar o Boulos? Porque, diferentemente do eleitorado petista tradicional, sobretudo lulista,
o voto mais seguro do Boulos está nas classes de renda mais alta. Né? E aí, em tese, o lulismo vai ajudar ele a entrar na periferia, ali, na né? periferia, no eleitor de mais baixa renda. Né? Então, é um pouco diferente do petismo tradicional que a gente tende a associar, né? Renda mais baixa. É o petismo no começo, né? Antes do Lula se tornar presidente, né? Que aí muda a base eleitoral. Boa comparação. Então, como numericamente o eleitorado grande não é o eleitorado seguro da campanha do Boulos, se eventualmente o Pablo Marçal conseguir produzir material, ele pode ir entrando no eleitorado que pesa bastante. E aí, para voltar na entrevistada que você acabou de fazer, na Tabata, né? A Tabata, por enquanto, está tentando entrar um pouco nesse eleitorado e virar a figura, digamos assim, da anti-Marçal, assim, e a partir desse capital político, onde eu imagino que ela está querendo entrar e ter um pouco mais de competitividade. Porque as redes sociais ensinaram isso pra gente, né? Do antagonismo, quer dizer, você forma um antagonismo, se tem alguém crescendo e você entra naquele vácuo de antagonizar, de disputar com aquela pessoa, você cresce também. A própria Tabata, se a gente pegar o tom da campanha dela, não era de antagonizar ninguém. Ao contrário, ela se colocava, na verdade, como a ponte entre os polos, como a candidata... Que conseguia conversar com todo mundo, com o Tarcísio, única que fala com o Tarcísio e perfeito. Com o Lula. Após a entrada do Pablo Marçal, me parece que ela conseguiu, e a campanha começou a enxergar uma oportunidade dela virar um dos polos. Agora, eventualmente, o polo Pablo Marçal versus... Que se ela está lá atrás, também pode tomar esse risco. E faz todo sentido que ela seja o nome que resolva apostar nisso. Agora, eu estou pensando um pouquinho nos padrinhos políticos. O que essa eleição fala sobre os padrinhos políticos, tanto Lula e Bolsonaro? Eu não quero me deter apenas na eleição de São Paulo, quero olhar globalmente para o resto do país. Se a gente olhar, por exemplo, Rio de Janeiro, o candidato Bolsonaro, Ramagem, não chega nem a 2 dígitos nas pesquisas. Belo Horizonte, quem ele está apoiando oficialmente também, acho que é Bruno Engler, também não. Quer dizer, e o Lula que também não está conseguindo transferir os seus votos para o Boulos. O que isso diz sobre essas duas forças políticas? Algo que a gente já deveria tomar como dado. O eleitor não tem dono. Assim, essa é uma imagem que se faz que me parece que exagera bastante a força política dos chamados padrinhos políticos. Ela não aparece, não estou dizendo que não seja relevante essas figuras, mas ela não aparece na hora de buscar o voto do eleitor, né? O eleitor não tem como principal motivação essa indicação. Ela aparece construindo alianças, articulando com o setor da sociedade civil organizada, enfim, é super importante, mas na hora de falar com o eleitor não tem dono. A gente já viu em diversas oportunidades, por exemplo... E essa campanha em São Paulo estava toda montada para isso, né? Aliás, no resto do país. Porque ela foi muito nacionalizada. Ela estava quase virando, assim, o terceiro turno de Lula versus Bolsonaro. Mas se for Boulos versus Marçal, de alguma forma redita esse terceiro turno? Mas não me parece que, diante da relação do Marçal com o bolsonarismo... Seria possível que automaticamente. Que a gente está expressando, né? Estaríamos expressando a chance de ter um bom padrinho, isso ajudando na campanha. Eu acho que quebra um pouco isso. Então era uma campanha que a elite política resolveu nacionalizar, né, assim, jogar todas as fichas, sobretudo, né, porque o Lula acho que enxerga eventualmente o Tarcísio como rival, então essa vitória do Boulos aqui na prefeitura é super importante para tentar, digamos, atrapalhar de alguma maneira esse projeto, e agora, do ponto de vista do bolsonarismo, de manter a sua hegemonia. Só que agora com um candidato que, pelo menos por hora, tem uma relação, vou chamar no mínimo, muito tensa, sobretudo com o núcleo familiar do que a gente chama de bolsonarismo. Rafael, a gente tem pouco menos de 3 minutos para o final. Quero te fazer uma provocação, já pensando em 2026. O que essa disputa em 2024 aponta para 2026? No que diz respeito à direita, às redes sociais, na capacidade da esquerda reagir ou não? O primeiro ponto, na minha leitura, é de que a direita vai crescer, está crescendo, e que o governo Lula precisa, na metade final do mandato, repensar
a sua base de apoio. Você acha, está dizendo que a direita hoje tem mais força para ganhar 2026 do que a esquerda, seja quem for a representação da direita? Tem muita força. Vai ser uma eleição muito competitiva e o governo precisa, entre aspas, acordar e fazer com que a metade final do seu mandato seja uma metade final de quem de fato quer ser governista e a depender de como o Lula vai remontar a sua base, porque vale lembrar, o Lula ganha do Bolsonaro na capital, né, em 2022, aqui em São Paulo. Então, em tese, é um eleitor que já tinha capturado uma certa rejeição ao bolsonarismo, mas nesse cenário de que o Boulos não ganha, é um sinal, então, de que, olha, realmente vai ser difícil para o nome, de novo, né, Amanda, que até então ninguém estava falando. Então, obviamente, isso diz um pouco de como sensível é o desempenho da esquerda nesse momento, mesmo estando no governo nacional. A segunda lição tem um pouco a ver com o Bolsonaro, né, de como ele vai construir, que influência ele vai ter na reconstrução da direita, dado que ele perdeu seus direitos políticos. Eu imagino que o Tarcísio fique um pouco mais relutante em relação a alçar voos mais altos em, né, 2026, porque sair de uma reeleição que seria mais segura ao governo de São Paulo e tentar uma disputa presidencial. Ao menos que ele realmente aí dialogue e vire parte do Pablo Marçal, mas eventualmente o Pablo Marçal vai ser o seu rival, né? Então agora ele ganhou pelo menos uma outra sombra. Então eu acho que tudo isso somado é um Tarcísio mais relutante a sair do governo de São Paulo, pensando em outros voos lá em 2026. Eu acho que essas são, digamos assim, as duas grandes questões que eu tentaria responder a partir do resultado. A esquerda é muito preocupada porque ela não domina isso aqui ainda, né? Então, como surgiu o Pablo Marçal, pode surgir qualquer outro. E a tendência é isso ficar ainda mais acentuado, porque, enfim, essa tecnologia não vai voltar para trás. Não tem regulação nenhuma no mundo, mas nenhuma, que vai, entre aspas, fazer com que, a partir de agora, essas grandes figuras já não tenham mais. Por mais que o TSE, a própria elite política, tente, de alguma maneira, regular, acho pouco provável. Rafael, muito obrigada por esse papo, foi ótimo, esclarecedor. Agradeço a você também pela sua companhia até essa hora. Quinta-feira que vem tem mais. Até lá. Boa noite.